Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula nós vamos falar sobre verbo. Verbo é uma classe de palavras. Nós já conhecemos aí diversas classes de palavras durante esse ano, né? Nós vimos substantivo, nós vimos adjetivo, nós vimos pronome, nós vimos artigo, numeral. Agora nós vamos ver verbo. O que são verbos? Quais palavras podem ser classificadas como verbos? Ali nós temos, observe, entender, encontrar, monitorar, expandir, coletar, entender, enfim. Nós temos ali, atender, né? Nós temos ali palavras que indicam o quê? Indicam ação. O verbo, ele vai então, né? Verbos são palavras que indicam ação, indicam estado. Eu estou triste, estou aí indica um estado, né? Pode indicar um evento, pode indicar também o fenômeno da natureza, chover, trovejar, né? Então nós vamos conhecer aí essa nova classe de palavras para nós, tá bom? Chamada de verbo. Vocês com certeza já tiveram contato com essa classe de palavras lá no ensino fundamental 1, mas agora vamos trabalhar de novo e de forma mais profunda. E o verbo é uma classe de palavras que por vezes nós encontramos um pouquinho de dificuldade porque é muita coisa. Mas fiquem tranquilos, estudem com calma, não desistam, tá bom? Assistam a videoaula, peguem o material de vocês, o livro didático e leiam ele, estudem cada parte que fala sobre o verbo, tá bom? Se for preciso, vamos fazer aí mapas mentais, vamos ver outras aulas, vamos buscar mais aí conhecimento para nós entendermos bem, tá bom? E para isso eu preciso da participação de vocês, tá bom? Então você vai assistir essa aula, você vai estudar, vai buscar fazer as atividades e as dúvidas que você tiver, nós vamos combinar aqui. Toda dúvida que você tiver, você vai anotar no seu caderno e participar do plantão e perguntar, tá bom? Vamos sanar essas dúvidas e vamos entender bem aí o que é um verbo, o que são verbos, tá bom? Vamos lá então. Lá no livro de língua portuguesa de vocês, nós temos aí, né, o que são verbos. A seguir, transcrevemos um fragmento da entrevista de Lúcia Iratsuka. Nós fizemos há pouco também. Leia. Quando começa a trabalhar uma história nova, desenha ou escreve primeiro? Em geral, escrevo primeiro. Mas eu visualizo, como num filme, o que o personagem está fazendo, como está se sentindo. Nem sempre tenho todos os detalhes. As características físicas e o cenário são definidos com mais precisão quando eu desenho. Isolando a primeira oração da resposta da escritora e ilustradora, teríamos o seguinte: em geral, escrevo primeiro. Analisando essa oração, que palavra podemos utilizar para preencher a lacuna? Pessoal, nós vimos uma classe de palavras há pouco chamada pronome. Nós temos os pronomes. Vamos lá. É muito necessário termos esse conhecimento de pronome ao trabalharmos verbos e vocês vão entender por quê. Observe, em geral, escrevo primeiro. Tem uma lacuna ali que pode ser preenchida por um pronome pessoal, que é o pronome pessoal eu. A Lúcia está falando, então ela diz, em geral, eu escrevo primeiro. Mas ali não aparece o eu, mas nós sabemos ali, a partir do verbo que nós lemos ali, que é a primeira pessoa, é o eu ali, quem está falando. Vamos lá. A única palavra que pode preencher exatamente a lacuna é o pronome pessoal eu. Como chegamos a essa conclusão? Ora, tornando a palavra escrevo, podemos perfeitamente colocar antes dela o pronome eu, que corresponde à primeira pessoa do discurso, a pessoa que fala. Primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala. Observe, eu escrevo. Então, o eu é a primeira pessoa. Lembram? Nós vimos isso lá naquele quadrinho de pronomes pessoais. Qualquer coisa, volte lá, tá bom? Então, eu escrevo, eu danço, eu canto,
eu falei, eu falarei. Então, nós temos aí a primeira pessoa, é aquela que fala. Quando você, a pessoa que fala, vai falar com a professora, por exemplo, professora, terminei a tarefa. Terminei é um verbo. O pronome que pode ser utilizado ali é eu terminei. Você que está falando, né? Eu terminei. Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala, tá? Eu escrevo. O mesmo acontece quando ela diz: nem sempre tenho todos os detalhes. Nem sempre eu tenho todos os detalhes. Não está ali explícito o pronome, mas eu sei a partir do verbo que a pessoa é a primeira pessoa do discurso. Eu é a primeira pessoa do singular, né? Agora, imagine se Lúcia trabalhasse sempre em parceria com alguém. Ela e mais alguém. Ela diria: nem sempre temos todos os detalhes. Observe, mudou. Aqui tenho, aqui temos. Por quê? Temos é nós, eu e mais alguém. Nós, primeira pessoa do discurso, mas do plural. Plural, né? Quando há mais de um elemento, ali há mais de uma pessoa. Eu e mais alguém. Observe que nos dois exemplos acima, as palavras tenho e temos são variações, ou seja, flexões. Sublinhe isso daí, pintem, peguem o marca-texto se vocês tiverem, porque tenho e temos são variações, ou seja, flexões da palavra ter, que é um verbo. E o que é um verbo? São palavras variáveis que indicam ação, estado, fato ou fenômeno. Mais uma vez, verbos são palavras que indicam, são palavras variáveis, porque olha, elas vão mudar a variação, flexão, né? Então, são palavras variáveis que indicam ação, estado, fato ou fenômeno. Quando lá na lista de revisão, na avaliação, eu perguntar o que são verbos, você vai me dizer isso. Verbos são palavras variáveis que indicam ação, estado, fato ou fenômeno. Nesses exemplos, veja que os verbos variam, indicando o número e a pessoa do discurso. Número, singular, plural. Pessoa, primeira pessoa. Isso acontece porque podemos adicionar certos sufixos, chamados de desinências, à base do verbo radical. Então, nós temos uma base que é fixa, chamada de radical, e a partir do número, da pessoa, e nós veremos que também do modo e do tempo, eu coloco ali uma determinada desinência. A desinência vai sempre mudar. O radical é fixo, a desinência não, a desinência muda, tá bom? Então, ou seja, são esses elementos que indicam a concordância entre o verbo e o elemento que ele se refere. Observe, eu tenho, relação de concordância da primeira pessoa singular. É a partir desse ozinho aqui, que é uma desinência, que eu vou identificar que é a primeira pessoa, eu. Nós temos, é esse finalzinho aqui, né? Não M, deixa eu apagar o M ali. É aquele finalzinho ali, o os, que vai me indicar que é a primeira pessoa do plural. Relação de concordância com a primeira pessoa do plural e não do singular, como é esse daqui, tá? Você deve ter percebido nessas orações um detalhe importante. Além de indicar a pessoa e o número, esses sufixos apontam também o tempo e o modo verbal. Em ambos os casos, temos o modo indicativo, pois o verbo expressa um fato certo que está acontecendo. Então, agora nós vemos aí que a desinência também vai indicar tempo e modo. Nós vamos ver aqui abaixo os modos, tá bom? E os tempos. Nós temos passado, presente e futuro. O passado, quando nós estamos falando em verbo, nós chamamos de pretérito, tá bom? Então, pretérito é o mesmo que passado. Então, tempos, pretérito, presente, futuro.
Outro detalhe importante é que, como o verbo ter, nesses casos, se relaciona com uma das pessoas do discurso, ele é chamado de verbo pessoal, porque ele se relaciona, observe, com um pronome pessoal. Então, o verbo é um pronome, é um verbo pessoal. Existem verbos que não se relacionam com nenhuma das pessoas do discurso, por isso são chamados de impessoais. Nós vamos ver os exemplos aqui. Os verbos que indicam fenômenos da natureza são exemplos de verbos impessoais. Por exemplo, eu não posso dizer choveu, eu choveu, ele choveu ou eu chovi. Não tem isso, não há essa possibilidade. Eu não posso relacionar esse verbo com um pronome pessoal ou com uma pessoa do discurso. Então, ele é um pronome, ele é um verbo, impessoal, tá? Observe os exemplos, ó, choveu muito em São Paulo, não tem ele choveu, não tem eu chovi, não há. Eu não relaciono esse verbo com a pessoa, tá bom? Nevou no Rio Grande do Sul este ano. Mais uma vez, nevou também indica um fenômeno da natureza e eu não posso relacioná-lo aí com a pessoa do discurso, tá bom? Aqui, os modos do verbo. Vamos ver quais são esses modos? Nós temos 3 modos. O modo imperativo, o modo indicativo e o modo subjuntivo. Vamos ver o que cada um deles representa? Os modos indicam as várias formas como um fato pode acontecer. São 3 os modos verbais. Indicativo indica um fato certo, uma certeza. O que está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer. Então, é algo certo, certeiro ali, tanto no pretérito, quanto no presente, quanto no futuro. Corrigir os textos, é um fato, aconteceu. Trabalhei muito ontem, é uma certeza também. Mas eu tenho um modo chamado de subjuntivo, que vai me indicar incerteza, dúvida, hipótese. É usado para exprimir um fato incerto, hipotético, duvidoso, que pode não acontecer. Talvez chova. Se chovesse. Nós temos aqui um modo que não me indica certeza. É talvez, é hipótese, é dúvida. Se chovesse seria bom, a condição. Né? Então, se chover vai ser bom. Então, não indica certeza. O subjuntivo indica incerteza. O indicativo indica certeza. Subjuntivo, incerteza. E eu tenho o imperativo. O imperativo ele é muito utilizado pelo seu pai, pela sua mãe e talvez também pelo seu professor. Exprime o que? Ordem, conselho, pedido ou proibição. Saia já daí. Saia é um verbo que está aí no imperativo. Saia já daí. Ou sente-se já. Ou chegue cedo. São verbos que estão aí no modo, flexionados no modo imperativo, indicam ordem, tá bom? Então, modo, nós temos 3, um que indica certeza, um que indica incerteza e um que indica dúvida, tá bom? Aliás, o que indica incerteza é o que indica dúvida e outro indica ordem, tá bom? Indicativo, certeza, subjuntivo, incerteza, imperativo, ordem. Vamos aqui às formas nominais dos verbos. Agora, leia o fragmento a seguir. Eu não tinha ganhado o concurso, mas na carta dizia que eles ficaram felizes de receber um material de tão longe e que eu me esforçasse, continuasse criando. Eram palavras de incentivo e pensei, se o meu trabalho chegou do outro lado do mundo, um dia poderei mostrar para muita gente. Chamamos de locução verbal a expressão formada por 2 ou mais verbos, como tinha ganhado, continuasse criando e poderei mostrar. Nós temos aqui, ó, 2 verbos juntos. Quando eu tenho 2 ou mais verbos juntos ali, eu tenho a locução verbal, tá? Essas expressões são formadas por verbos auxiliares. Tinha, continuasse, poderei, que acompanham um verbo principal. Então, o verbo auxiliar, ele vai acompanhar um verbo principal, que é aquele que vai indicar realmente a ação, né? Que acompanha o verbo principal. Ganhado, criando, mostrar.
Este é sempre o último da locução, então vem primeiro o verbo auxiliar, depois o verbo principal, sempre assim. Nas locuções verbais, apenas os verbos auxiliares sofrem flexão e os verbos principais são empregados em uma das 3 formas nominais, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, infinitivo, gerúndio e particípio são as formas nominais do verbo, tá bom? Dos verbos. Infinitivo, eu tenho o verbo terminado em R, como em cantar, comer, partir, dançar, falar, sorrir. Infinitivo é uma forma nominal. Exemplo, um dia poderei mostrar para muita gente. Eu tenho outra forma nominal que é o chamado gerúndio e a terminação é NDO, como em cantando, comendo e partindo, sorrindo, falindo, pensando, correndo. Então são exemplos aí de verbos no gerúndio, porque a terminação é em NDO. Exemplo, queriam que eu continuasse criando. Eu tenho por último aí uma forma nominal chamada particípio e a terminação é DO, como em cantado, comido e partido, falado, dançado, pensado, querido. Então são exemplos. Eu tenho um exemplo. Eu não tinha ganhado o concurso. É uma forma nominal no particípio. Então tenho 3 formas nominais: infinitivo, terminação em R, gerúndio NDO, particípio DO apenas. E eu tenho aqui, por último, a conjugação. Eu tenho também 3 conjugações. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Na língua portuguesa, os verbos se organizam em 3 conjugações de acordo com as suas terminações. Primeira conjugação, os verbos que terminam em ar, quando estão no infinitivo, vão terminar em ar, como editar, entrevistar, argumentar, cantar, falar, pensar. E eu tenho os verbos da segunda conjugação, que são os verbos quando estão no infinitivo, vão terminar em er ou o, como em escrever, defender, pôr, sobrepor, fazer. Então são verbos da segunda conjugação. E eu tenho a terceira conjugação, que são os verbos quando estão no infinitivo, são terminados em ir, como ouvir, interagir, permitir, sorrir, falir. Enfim, são verbos que no infinitivo terminam em ir, tá bom? Então temos também 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Professor, é muita coisa. Mas é muita coisa necessária. E vocês já viram aí um pouco disso de verbos nos anos anteriores. Então vamos relembrar, vamos pensar aí, né, o que são verbos. Vamos observar quando nós lermos, tentar identificar os verbos, tá bom? E ver se está no presente, no passado ou no futuro, se é alguma dessas formas nominais, se está em uma dessas formas nominais, né? Identificar qual é a pessoa, se é a primeira, segunda ou a terceira pessoa, se está no singular ou no plural. Então é na prática que nós vamos aprender bem aí o que são os verbos, tá bom? E por último aqui eu trouxe um mapinha mental para vocês, né? Só para nós falarmos aqui rapidamente um resumão aí. E aí nós temos o que é verbo. Verbos são palavras que indicam principalmente ação, podem indicar também ocorrência, um estado ou um fenômeno. Verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente, devido principalmente à pluralidade de flexões que apresenta. Existe flexão do verbo em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Formação. Os verbos são formados por um radical mais uma terminação. As terminações são diferentes, conforme as flexões que ocorrem nos verbos. Você vai mudar o modo, o tempo, o número ali. A pessoa, nós mudamos a terminação, né? Os modos verbais indicam a forma como o falante se posiciona face à ação verbal. Os modos, nós vimos, nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, né? Vamos lá, mediante a significação que apresentam os diferentes tempos verbais, os tempos, nós temos o pretérito, o presente e o futuro. Verbais estão inseridos nos modos verbais, então tudo aí está relacionado, né? Tempo verbal
Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação verbal. Se foi no passado, é pretérito. Temos o presente também e o futuro. As formas nominais não estão relacionadas com os tempos e os modos verbais. Podem apresentar função de verbo ou função de nome, tá bom? Então, as formas nominais, como nós vimos, o que vai flexionar ali é o verbo auxiliar e não a forma nominal. Existem 3 formas nominais: infinitivo, estudar, aprender, discernir; gerúndio, estudando, aprendendo, discernindo; e particípio, estudado, aprendido, discernido. Nós vimos há pouco também, né? Infinitivo, gerúndio, particípio. Infinitivo, terminação em R; gerúndio, NDO; infinitivo, particípio, perdão, DO, tá bom? Enfim, pessoal, é isso. Esse mapa mental aí do Veste Mapa Mental, tá bom? Não fui eu que fiz. Temos aí o crédito de quem fez. E nós podemos construir o nosso mapa mental a partir daquilo que nós entendemos, a partir do material que está no nosso livro, tá bom? É muito bom também construir mapas mentais pra gente fixar aí o conhecimento. Tá sempre bem colorido, bem organizado, tá? Mas é isso. Conhecemos aí, começamos aí um contato com essa nova classe de palavras. Vamos fazer muitas atividades. Vamos responder a lista de revisão também, que está cheia de atividades sobre verbo, tá bom? Exercícios sobre verbo. E vamos compreender bem aí, conhecer bem essa classe de palavras, tá bom? Como eu disse, tenham paciência, né? E esforço para entenderem. Eu estou à disposição de vocês no plantão. Vocês sabem já dia e horário, tá bom? E não deixem de mandar as atividades de vocês, tá bom? As atividades sobre verbo vocês vão fazer para a próxima semana. Nós iremos corrigir, tá bom? Então, até a próxima aula, bons estudos e tenham um excelente resto de semana aí, tá bom? Até a próxima aula.